Oi, boa noite. Nós somos do grupo 2, formado por Carol, Ellen, Lívia, Raíssa, Magda e Yasmin. Hoje a gente vai enfatizar para vocês sobre o sistema reprodutor feminino. A gente vai falar desde a parte hormonal até a parte externa. Para entender o sistema reprodutor feminino, precisamos antes aprender sobre a anatomia dos órgãos externos, como, por exemplo, a vulva. A vulva é a região externa do sistema reprodutor feminino, que inclui também o púbis, os grandes e pequenos lábios, o clítoris, o vestíbulo, as glândulas de Bartolini e as glândulas de Skinner. Refere-se às estruturas visíveis do sistema reprodutor, ou seja, toda a parte onde a gente vê e toca, tanto em mulheres quanto em homens. No homem, os órgãos externos incluem o pênis, o escroto, que abriga os testículos. Já nas mulheres, os órgãos são todos esses citados acima: o púbis, os grandes e pequenos lábios, o clítoris e etc. Precisamos também entender sobre os órgãos internos desse sistema. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino refere-se a tudo aquilo que a gente não pode tocar, que está dentro de nós, que é o nosso útero, as trompas, os nossos ovários, é os que são responsáveis pela gravidez, pela menstruação e por todas as alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher. Agora irei falar sobre a gravidez e o desenvolvimento do sistema embrionário inicial. Nessa fase, a gravidez começa quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide. O óvulo fecundado se desenvolve em um embrião e se implanta no útero. A placenta se forma para fornecer nutrientes e oxigênio ao embrião e remover resíduos. Com o tempo, o embrião se desenvolve em um feto e a gravidez avança. As etapas principais da gravidez é a fecundação do óvulo, desenvolvimento do embrião, implantação no útero, formação da placenta e o desenvolvimento do feto. A parte reprodutora feminina, ela também passa por alterações hormonais, como a menopausa. Vamos entender um pouco sobre isso? A menopausa é um processo natural que ocorre quando os ovários param de produzir óvulos e hormônios sexuais femininos, como o estrogênio e a progesterona. Isso pode levar a uma série de sintomas físicos e emocionais. Os sintomas são onda de calor intenso, sudorese noturna, alterações menstruais, alterações de humor, secura vaginal, desconforto durante o sexo. Cirurgia com a remoção do ovário pode causar menopausa prematura. Alguns tratamentos médicos, como a quimioterapia, também pode causar menopausa prematura. Existe alguns tipos de tratamento para a menopausa, que são a terapia hormonal, medicamento prescrito pelo médico e mudança do estilo de vida, como dieta saudável, exercícios regulares, podem ajudar e aliviar os sintomas da menopausa. É importante consultar um médico para discutir as opções de tratamento e encontrar a melhor abordagem para cada caso. Agora nós iremos falar sobre os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são técnicas ou produtos utilizados para evitar uma gravidez indesejada. Eles funcionam impedindo a ovulação, a fecundação ou a implantação do embrião. Vai depender muito do método. Os métodos de barreiras, eles criam uma barreira física que impedem o espermatozoide de chegar ao óvulo, como camisinha masculina ou feminina ou diafragma. O DIU é colocado dentro do útero por um profissional. Existe o DIU de cobre. O cobre é tóxico para os espermatozoides e impede a fecundação. E o DIU hormonal libera progesterona, inibindo a ovulação e dificultando a chegada do esperma. Os métodos cirúrgicos, que são os definitivos, são procedimentos que impedem permanentemente que o óvulo e o espermatozoide se encontrem, como a laqueadura tubária, corta ou amarra as trompas, ou a vasectomia, que é no homem, corta os canais por onde sai o esperma. E, por fim, os métodos naturais. Eles se baseiam na observação do ciclo menstrual para evitar relações nos dias férteis. Tabelinha calcula o período fértil.
coito interrompido, o homem retira o pênis antes de ejacular, ou a temperatura basal e o muco cervical, observam sinais do corpo da mulher. É importante lembrar que o único método que protege contra DSTs é a camisinha. Vamos falar agora sobre o ciclo menstrual. Ele é um processo que acontece no corpo de toda mulher e está ligado diretamente à fertilidade. A duração média do ciclo é de 28 dias, mas pode variar bastante. É normal o ciclo entre 21 e 35 dias, dependendo, lógico, de cada mulher. Agora eu vou explicar um pouco cada uma das 4 fases que compõem esse ciclo. A primeira é a menstrual, a primeira fase, que marca o início do ciclo. É o famoso primeiro dia da menstruação. Essa fase dura de 3 a 7 dias e é quando o corpo elimina o endométrio, que é aquela camada do útero que foi preparada para receber o embrião, mas que não foi usada. Como não houve gravidez, o corpo entende que é a hora de limpar essa camada. E isso acontece por meio do sangramento. Nessa fase, os níveis dos hormônios estrogênio e progesterona estão baixos, o que pode causar cansaço, cólicas e até mudanças de humor, que é bem comum. A fase 2 é a folicular. É a segunda fase, ela começa no primeiro dia da menstruação, junto com a fase anterior, mas se estende até mais ou menos o 13º dia do ciclo. O estrogênio começa a subir, preparando o útero novamente com uma nova camada de endométrio. O corpo está se preparando para a evolução. A fase 3 é a ovoluntária, a terceira fase, e ela acontece por volta do 14º dia, se o ciclo for de 28. Nesse momento, há um pico de hormônio chamado LH, que provoca a liberação do óvulo maduro. Esse óvulo vai para a tuba uterina e fica disponível para ser fecundado. Esse é o período mais fértil do ciclo. Algumas mulheres sentem sintomas nessa fase, como aumento do libido, muco vaginal mais elástico e até uma leve dorzinha em um dos lados do abdômen. A última fase é a lútea, que vai mais ou menos de 15 a 28 dias. Depois que o óvulo é liberado, o fólico que o continha se transforma no chamado corpo lúteo, que passa a produzir progesterona e um pouco de estrogênio. Esses hormônios mantêm o endométrio grosso e pronto para receber o embrião, caso a fecundação ocorra. Se não houver fecundação, o corpo lúteo se desfaz, os níveis hormonais caem e o corpo entende que pode eliminar o endométrio. Aí tudo recomeça com a próxima menstruação. E como eu falei lá no início, o ciclo pode variar bastante de mulher para mulher. Alguns ciclos são mais curtos, outros são mais longos. Adolescentes, mulheres que usam anticoncepcionais ou que estão perto da menopausa também costumam ter essa variação. Além disso, fatores como estresse, alimentação, sono, atividade física ou alterações hormonais também podem interferir no ciclo. Então é muito importante conhecer o próprio corpo, observar os sinais que ele dá e buscar ajuda médica, lógico, quando parecer fora do normal. Ainda sobre o sistema reprodutor feminino, nós temos as doenças e os distúrbios. A endometriose é um tecido do útero e cresce fora do lugar. Causa dor e cólica forte. Trata com remédio ou cirurgia. O mioma é um caroço benigno no útero. Tem sangramento e dor. Também se trata com remédio ou cirurgia. Já o câncer de colo do útero é ligado ao HPV, sangramento fora do ciclo, e previne com vacina e Papa Nicolau. O ovário policístico é o ovário com cistos e hormônios desregulares, menstruações irregular, acne e infertilidade. Trata com remédios e hábitos saudáveis. Podemos deixar de falar da importância da saúde íntima e ginecológica. A saúde íntima e ginecológica. A saúde íntima e ginecológica é fundamental para a saúde e bem-estar das mulheres. Aqui estão algumas razões pelas quais a saúde íntima e ginecológica é importante. A prevenção de doença, prevenção do câncer do colo do útero, infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças.
manutenção da saúde reprodutiva, controle da fertilidade, saúde menstrual e gestão de problemas reprodutivos, a qualidade de vida, conforto, bem-estar, autoestima e confiança. Devemos fazer os exames ginecológicos regularmente, porque esses exames detectam precocemente problema de saúde íntima e ginecológica, prevenção de complicações graves como infertilidade e câncer. Agora iremos falar sobre os hormônios envolvidos no sistema reprodutor feminino. O estrogênio regula o desenvolvimento das características femininas e prepara o útero para a possível gravidez. A progesterona, ela ajuda a manter a gravidez e prepara as mamas para a lactação. O FSH, ele é um hormônio de folículo estimulante que estimula o crescimento dos folículos nos ovários e produz óvulos. O LH, ele regula a ovulação e a formação do corpo lúteo, que produz a progesterona. Esses hormônios são produzidos principalmente nos ovários e na hipófise, que é uma glândula no cérebro. Eles trabalham junto para regular o ciclo menstrual, a ovulação e a gravidez. Já na puberdade, é um período de muitas emoções e transformações, é onde o corpo da mulher se prepara para uma vida adulta e um possível filho no futuro. A puberdade é um processo natural e necessário que transforma o corpo da menina em um corpo de mulher. Cada menina tem seu tempo, lógico. Uma desenvolve mais cedo, outras mais tarde. E tá tudo bem. O mais importante nesse processo é entender que essas mudanças são normais e fazem parte do crescimento. A puberdade causa várias mudanças físicas no corpo da menina. A primeira coisa que costuma acontecer é o crescimento dos seios, que pode começar entre 8 e os 13 anos de idade. No início, o peito pode ficar um pouco dolorido e formar uma espécie de carocínio, que é super normal. Logo depois vem o crescimento dos pelos pubianos e das axilas, e o corpo todo começa a se desenvolver. O quadril se alarga, a cintura afina e a menina começa a ganhar mais curva. Outro sinal muito marcante é o chamado estirão de crescimento. A menina cresce bastante em pouco tempo, principalmente nas pernas. E é claro, uma das maiores mudanças é a chegada da primeira menstruação, que é chamada de menarca. Ela costuma acontecer entre 9 e 15 anos, geralmente uns 2 anos depois do início do desenvolvimento dos seios. A primeira menstruação indica que o corpo da menina está ovulando, ou seja, os ovários estão liberando óvulos. A partir daí, ela começa a ter ciclos menstruais todos os meses, que são controlados por hormônios como o estrogênio e a progesterona. Isso também pode vir acompanhado de cólicas, acne, alterações no humor, tudo parte do processo. Além das mudanças físicas, também acontecem mudanças emocionais. A menina pode ficar mais sensível, com variações de humor, pode começar a se sentir mais interessada por relacionamentos e pode ter muitas dúvidas e inseguranças com o próprio corpo. Por isso, é muito, muito importante que ela tenha apoio da família, professores e principalmente profissionais da saúde nesse momento. Também temos a ovulação e a fecundação. A ovulação é o processo no qual um dos ovários libera um óvulo maduro. Isso geralmente acontece por volta do 14º dia do ciclo menstrual, contando desde o primeiro dia da menstruação, isso em ciclos de 28 dias. Nas etapas da ovulação, o hormônio LH aumenta, provocando a liberação do óvulo. O óvulo é liberado do folículo ovariano e capturado pelas trompas de Falópio. Ele pode sobreviver de 12 a 24 horas esperando por um espermatozoide. E a fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ocorre geralmente na parte inicial da trompa. Nas etapas da fecundação, o espermatozoide penetra no óvulo e a partir daí forma-se o zigoto, que é a célula inicial de um novo ser. O zigoto se divide e segue em direção ao útero, onde se implanta na parede uterina, iniciando a gravidez. E para finalizar, vou falar sobre os aspectos sociais e culturais relacionados a esse sistema. Nos aspectos sociais e culturais, temos o tabus, que fala sobre menstruação, sexo ou parto. Ele é visto como uma coisa vergonhosa em muitas culturas. Isso dificulta o acesso à informação e cuidados de saúde. A educação sexual, muitas vezes é limitado ou ausente, o que aumenta os riscos de gravidez precoce. Direitos reprodutivos.
Toda mulher tem direito de decidir sobre seu corpo, ter acesso a métodos e atendimentos médicos e escolher se quer ter filhos ou não. Pressões culturais. Em algumas culturas, a mulher é vista apenas como mãe e cuidadora, o que limita sua liberdade e escolhas. Esse foi o nosso trabalho. Espero que o tema abordado tenha ficado claro para todos. Muito obrigada.